Nós acabamos de explicar a fase de transcrição, que acontece no núcleo. Se você lembra, se você não lembra, assiste aqui o vídeo 1 de biologia, dessa fala de síntese de proteínas. Só que aí, agora, essa molécula que foi formada a partir de uma cópia do gene, ela é levada pelo RNA mensageiro até chegar ao ribossomo. E no ribossomo vai acontecer uma outra fase chamada tradução. Ah, por que tradução? Cada sequência dessa, ou seja, quase 64 sequências, precisam ser traduzidas, porque cada 3 bases nitrogenadas ele vai interpretar que precisa ser colocado um aminoácido associado a ele. Então você imagina uma sequência gigantesca que precisa ser observada a cada 3 bases hidrogenadas. Essa informação é como se fosse um código de barras. Então quem olha esse código de barras e consegue entender e consegue fazer a tradução disso é o ribossomo. Então é no ribossomo que vai acontecer essa fase de tradução. Até o nome fica sugestivo e fica fácil da gente compreender. Só que aí você precisa olhar esse gráfico que a gente vai apresentar agora aqui. Observa que você está vendo nesse gráfico, a gente tem bases hidrogenadas, aquelas 5 que nós falamos, que se fazem conexões com as bases hidrogenadas que têm respeito a ela. Então nós já falamos que T liga com A, C com G, G com C, A com T. Quando é o caso do RNA, você não vai ter o T, e sim vai ter a letra U. A cada 3 bases hidrogenadas, você vai perceber que um aminoácido precisa ser ligado a ela. Nós temos cerca de 20 aminoácidos essenciais que precisam ser feitos para tudo, senão não haveria vida. Então, à medida que o ribossomo ele consegue traduzir, vão surgindo novas estruturas, uma nova proteína é formada. A cada 3 bases hidrogenadas, nós temos um aminoácido. E aí, mais 3, e aí novo aminoácido. Um aminoácido, então, consegue agarrar o outro aminoácido que acabou de ser formado por um negócio chamado ligação peptídica. Então, mais 3 bases hidrogenadas, mais um aminoácido. O terceiro aminoácido agarra o segundo aminoácido, agarra o primeiro aminoácido, e aí vai. Enquanto o ribossomo não ler todo esse código de barras, ele não vai acabar. E à medida que ele vai chegando ao fim, ele recebe uma informação. Pronto, já deu. Mas ficou uma pergunta: como é que ele sabe onde começar e onde terminar? Existe, gente, um marcador natural que são as letras A, U, G. A, U, G de Augusto. Que coincidência! Então, quando você com o ribossomo encontra essa letra A, U, G, ele obrigatoriamente liga a esse aminoácido metilamida. É importante porque esse A, U, G fala para o ribossomo que é aqui que você vai começar a trabalhar. Então, ele passa. E quando ele vê o AUG, é aqui que eu começo a fazer a minha cópia, como se fosse um xerox. E ele vai trabalhando até encontrar um desses 3 aqui. Quando ele encontrar uma dessas 3 sequências, ele entendeu que está na hora de parar. É estranho, mas tudo no organismo é baseado em sinalizadores, porque células não conversam, gente. Então você imagina um ribossomo conversando com uma célula? Não existe isso. Então eles deixam pistas químicas para que ele saiba o que está fazendo. Então à medida que o ribossomo começa a fazer a cópia, ele sabe que precisa copiar onde está o AUG, que veio daquela transcrição, né? Então, e ele vai terminar quando ele encontrar no final dessa molécula uma dessas 3 sequências aqui. Isso é importante, gente, porque aí o organismo sabe que é hora de parar e vai fazer a proteína do jeito que deveria ser feita. Então existe um começo, todo um percurso e um final. Isso é maravilhoso de se entender, mas a gente precisa voltar para poder tentar frisar novamente. Quando você entra no ribossomo, quando esse filete que veio como cópia
já tratado, já veio lá do DNA, ele entra no ribossomo, ele a cada 3 unidades, que são as bases hidrogenadas, isso tem um nome, se chama códon. Então, cada 3 formam um códon. E à medida que o ribossomo anda de códon em códon, ele vai deixando um aminoácido preso. E aí, esses 3 que estão grudadinhos lá, eles vão embora e deixam os aminoácidos grudados por ligações peptídicas. Ah, mas então a função dele é simplesmente verificar onde estão os 3 que ligam a ele para poder saber qual aminoácido precisa ser colocado. Sim, à medida que ele vem numa região chamada anticódon, assim que ele precisa fazer certinho o encaixe, ele traz a sequência. E essa sequência, gente, é muito importante e eu vou mostrar aqui para você de novo. Olha agora o que você está vendo. Então, essa sequência diz para o organismo qual aminoácido que ele tem que trazer. Então, presta atenção, se for essas 3 letras, você vai perceber que é esse aminoácido que vai vir. Se forem as próximas 3 letras, você vai perceber que tem esses aminoácidos que vão estar ligados. E assim ele consegue traduzir tudo o que está acontecendo na célula. Então, para poder fazer, de repente, uma proteína que vai dar a cor do meu olho, seria esse aminoácido mais este aminoácido mais este aminoácido. Então, como é que ele faz isso? Fazendo a cópia lá atrás daquilo que nós falamos anteriormente do DNA. Onde está no DNA essa cópia? Lá dentro do núcleo. É importante nesse momento a gente inclusive falar sobre as vacinas. Talvez isso caia na sua prova. Como é que funciona aquela história do RNA mensageiro? Então, lembra que nós falamos que existe uma enzima que ela abre o DNA e o DNA fica exposto naquele gene. Foi assim que fizeram com o vírus. Eles abrem a molécula de DNA ou de RNA, dependendo da estrutura, isso quando a gente fala de vírus e de outras situações, eles fazem cópia daquele pedaço. Então essa cópia é de onde está vindo alguma das vacinas, porque eles pegam essa cópia modificada, ou uma cópia xerox, perdão, do vírus e levam para dentro do seu corpo para poder seu corpo reagir contra ele. Então o RNA mensageiro carrega um pedaço do gene do vírus, ou seja, uma cópia do vírus, mas ela inativa, que não vai fazer mal a gente. Então, quando alguém falar sobre RNA mensageiro, sobre vacina, você vai tentar lembrar que existe esta enzima que abre a dupla hélice do DNA. A dupla hélice do DNA fica exposta no gene que vai ser copiado. O RNA mensageiro faz a cópia, carrega a cópia daquele segmento e aí ele é maturado. Retira-se o que não serve para aquela proteína e é levado para o citoplasma. No citoplasma ele encontra um cara chamado ribossomo e o ribossomo fala que consegue fazer a tradução. Aquilo que parece confuso para as pessoas, o ribossomo sabe o que significa, igual uma língua inglesa, que talvez você saiba falar porque você faz a tradução. O ribossomo pega esse código de barras que está vindo do núcleo e consegue transformar naquilo que a gente precisa. Ficou difícil ou ficou mais fácil? Então, grava essa sequência, porque a partir de agora, a molécula de proteína, ela é feita e ela vai formar tecidos, ela vai formar características que o organismo entende que ela é necessária.